Beleza, parece que tudo ok. Parece que já estamos no ar. Maravilha, maravilha. Beleza, beleza pura. Muito bem, gente. Ótimo dia. Estamos fazendo aquela prosa de boleiro. O projeto que agora já vou colocar ele novamente, pelo menos tentar diariamente bater um papo com vocês. E, claro, agora, com essa onda das lives, nós vamos sempre trazer convidados especiais. E hoje eu tenho dois gentlemen aqui na nossa live, que são dois camaradas assim sensacionais. Um que deixou a sua marca histórica com a camisa do Cruzeiro, fez parte de um esquadrão que deu muitas alegrias à torcida azul celeste. E o outro é um grande comentarista, fotógrafo, odontólogo, o cara sabe tudo e mais um pouco. Toninho Almeida é um grande jogador. Rodrigo Duarte, esse profissional da fotografia, da odontologia e também baita comentarista esportivo, que está me dando a honra de participar comigo nessa prosa de boleiro, hoje, quinta-feira, dia 4 de junho de 2020. Primeiro eu vou cumprimentar aqui o grande Toninho Almeida, um cara que, dentro das quatro linhas, dispensa comentários e é um ser humano de uma qualidade. Toninho, bom dia, muito obrigado por participar do convite. Bom dia, Ronan, bom dia, meu amigo, doutor Rodrigo. Um prazer estar com vocês e muito obrigado. Esse bate-papo vai enriquecer bastante, não só o nosso futebol mineiro, mas também a amizade que eu tenho com vocês, tá bom? Maravilha, maravilha. Deixa eu só mudar aqui, deixar aqui ao público. Isso, bacana. Tinha entrado aqui somente para mim, não dá, né? Agora sim, agora tá beleza. Doutor Rodrigo Duarte, meu grande amigo, meu irmão, né? Um dos irmãos que a vida me deu, não de sangue, mas de coração. Cara, que eu tenho uma gratidão por ele, assim, imensurável. Muito obrigado por participar aqui com a gente. É uma honra receber você. Sempre é, né, Rodrigo? Um grande abraço. Bom dia a todos, bom dia, meu amigo Ronan. Eu vou te falar uma coisa, você está me dando um prazer danado, uma alegria danada, porque, primeiro, ao me convidar, convite seu é obrigação. E me informar que eu iria estar presente numa live com esse senhor aí, que vestiu a camisa do Cruzeiro com tanta maestria, mas para quem não o conhece, quem não tem o prazer de conviver pessoalmente e conhecer a pessoa, né, o ser humano que é o Toninho Almeida, realmente está perdendo. E é que já tem um tempinho que eu não encontro com o meu amigo, agora veio essa pandemia aí para distanciar a gente ainda mais, então ter o prazer de dividir esse período aí ao vivo com os nossos amigos internautas, conversando com você, com Toninho, é uma alegria sem tamanho. Eu vou só pedir desculpas ao pessoal que está nos vendo e nos escutando, porque isso a gente não consegue mudar, né? Aqui no meu prédio estão fazendo uma reforma, trocando todo o piso do pilotis, e vocês vão escutar uma britadeira aí no fundo, e infelizmente eu não consigo impedir que isso aconteça. Então, tomara que isso não atrapalhe a nossa live, eu espero que não, vai ficar só esse som aí curioso para o pessoal, viu, Ronan? Não, beleza. Não, mas aqui a gente dá um jeito, aqui nós temos solução para tudo, meu amigo. Aqui tá a gente a gente sempre dá um jeito de solucionar, digamos, algumas situações que muitas vezes, né, pega a gente de surpresa. Vou colocar de fundo aqui o som da radiopampulha.com enquanto a gente conversa, né? Melhor do que a britadeira. Não é isso? Bem melhor, não tenha dúvida. Mas beleza pura. Vamos bater um papo, então? Apresentações feitas. Vou seguir aqui primeiro com o nosso Toninho Almeida. Toninho Almeida fez história com a camisa do Cruzeiro, jogou junto com grandes craques da história da torcida azul celeste,
E, enfim, foi um jogador que quem o viu jogar sempre falou, olha, dá para entender como é que esse moço aí não foi ainda, não tinha ido para a seleção brasileira. Toninho, como é que foi sua história no futebol? Conta pra gente como é que você chegou no Cruzeiro e, enfim, e um pouco da sua história no futebol mineiro e brasileiro, né? Que você defendeu também a camisa do Vila Nova de Goiás e tudo mais. Vila. Eu vim com 16 para 17 anos, né? Em 67. Eu fiz um jogo contra o Democrata aliás, contra o Pastoril de Valadares, eu jogava no Concórdia de Teoflotone, e o Patrício me viu jogando. Eu tinha essa idade, foi em 67. Ele chegou até o vestiário, saindo, perguntou minha idade, se eu queria ir fazer um teste no Atlético. Eu falei, tem que falar com o meu pai, que estava em Valadares, e foi até o meu pai. Meu pai, sem querer ofender, coitado, ele era flamenguista doente, ele falou assim, esse time que você está falando de Belo Horizonte, esse que tem os meninos Gustão, de Seu Lopes, esse pessoal? Não, nós somos rivais. Ah, não, mas eu queria que ele fosse o time dos bons. Aí eu falei, que é esse, pai? O curso ficou até sem graça. E contornou e eu fui treinar na Atlético. Só que eu peguei o 11 à noite em Belo Horizonte, e o doutor Aécio Cunha, o deputado federal, deputado estadual na época, ele era conselheiro do Cruzeiro, depois virou vice-presidente. Ficou sabendo no restaurante que eu estava indo para o Atlético. Ele falou, filho de Ismael Almeida, porque interior sempre fala filho do pai, Ismael Almeida e tal. E eu sei que ele conseguiu 2 assessores e tirar do Atlético e fui para o Cruzeiro. Treinei e fiquei. E de lá eu tive uma carreira, subi novo, com 19 anos, o Tele, em 70, me viu jogando, e foi comentarista a convite de uma emissora, e foi Cruzeiro Botafogo amistoso, fui bem, e acabando o jogo, eu estava saindo do corredor do Mineirão, ele vinha com o Nelson Campos, olhou para mim, falou, você é o Toninho? Eu falei, sou. Você quer jogar no Atlético? Eu falei assim, o Piazza não vai deixar de jogar. E nós tivemos um contato depois com o Nelson Campos, e eu seria emprestado da sala de uma e o Atlético compraria. Eu comentei isso com o Baiano vazou isso para o dentista chegou ao ouvido do colégio, você sabe como é que são as coisas. Bloqueou e eu acabei tendo aumento. E subi e fiquei valorizado em parte. O Tele tentando várias vezes me levar. Certa vez, eu encontrei com o Tele no evento e ele falou comigo, olha, nós vamos fazer uma proposta para cada Estados Unidos. Você não vendeu. Enfim, fui 144 partidas, né? Sem ser expulso. Fui tetracampeão 72, 73, 75, Campeonato Mineiro, e a Taça de Minas Gerais. Tive a convocação da seleção juvenil na época, antes de 68. Fui vendido para o Vila, onde fiz uma carreira que me honra muito ter visto a camisa do Vila. Os campeões, né? E eu tenho um carinho muito especial pelo Vila também. A minha vida, depois que parei de jogar, educação física, trabalhei no Estado, trabalhei nos projetos sociais, mas a minha história no Cruzeiro foi gratificante, porque eu tive pessoas, amigos como o Evaldo, que eu sou desculpado, eu sou padrinho do filho dele, o Creza Eduardo, Creza é o goleiro, Vanderlei morava comigo nessa estação, aprendi muito, amizade muito forte que nós tivemos. O Cruzeiro, de fato, era um time muito unido, não só dentro de campo, fora de campo. Eu tive esse privilégio, né, de ter ganho o Belfort do Acre, uma passagem muito boa dentro do Cruzeiro. Fiz grandes amigos e sinto honrado de participar daquele time de 69, 76, quando eu fui vendido pelo. Então, foi uma história muito bonita, me ensinou muita coisa. Eu tive o privilégio de ouvir um comentário do João Saldanha, que na época eu estava jogando pelo Esporte Flamengo, nós empatamos, e ele era foi escutando esse jogo pelo rádio lá em Belém. Ele comentou que eu jogava de terno, gravata e colete, e não sabe como o Cruzeiro tinha me liberado. Foi forte, fui para o Vila, né? Joguei no Americano também, e depois encerrei a carreira em 79.
Bacana. Toninho, olha, veja bem, Rodrigo, olha só como é que são as coisas, né? Entrou aqui mandando uma mensagem para você, um dos grandes comentaristas esportivos também, tive o prazer de trabalhar com ele na Rede Mineira de Rádio, também na Rádio Gerais, Arnaldo Pinto Júnior. O Arnaldo escreveu o seguinte: alô, um grande abraço para o grande amigo Toninho Almeida, diz para ele que o tal jogo de Governador Valadares foi realmente contra o Democrata, e o Concórdia ganhou de 1-0. Parece que o gol foi dele. Eu tive o prazer de jogar com ele futebol de campo e futsal. Grande craque. Aí, é mole ou o que mais, o Rodrigo Duarte? Sensacional. Porque o Arnaldo é uma pessoa muito especial, um grande amigo, meu fã, assim, incondicional. Onde ele me vê, ele sempre bate um papo. Foi um grande lateral, jogamos junto, depois jogamos contra na época. Eu subi com 15 anos, né, no profissional de Santo Antônio. Já era tido como jogador profissional, porque eu recebia um salário na época. Então, Arnaldo, muito obrigado, viu? Um abraço para você. E foi isso mesmo, foi contra o Democrata. Fiz um gol de fora da área. E você ficou no Cruzeiro até quanto tempo, Toninho? Eu fiquei no Cruzeiro até 76. Em dezembro de 76, eu fui vendido para o Vila. Mas, interessante, o Felício gostava muito de mim, né? Então, ele tinha medo que eu fosse para o Atlético. E me vendeu para o Vila, mas eu não sabia que tinha uma cláusula que durante 2 anos só poderia ser vendido para o Cruzeiro. E quando eu estava nos 6 meses no Vila, que foi os campeões, o Vasco da Gama foi um amistoso. O Orlando Fantoni era o técnico do Vasco. E o Orlando Fantoni, depois do jogo, 0-0, ele chegou para mim e falou: Toninho, vamos te levar para o Vasco. Eu estou com o Zanata e não tem mais ninguém de volante. Vou te levar. Tudo bem. Aí, quando foi acertar a para o Vasco, tinha uma cláusula que o Felipe colocou que durante 3 anos não poderia ser vendido para o Cruzeiro, exceto o Cruzeiro. Aí eu não pude ir para o Vasco, fiquei no Vila, depois fui para o Sport. É isso aí, meu. Acho que deu um probleminha nosso Ronan aqui. Eu estou ouvindo a sua explanação, Tony, e é engraçado porque a gente vê que desde aquela época as cláusulas para impedir as negociações já existiam, principalmente com jogadores diferenciados, né? Obrigado. Já tinha. Mas o medo do Felipe era ir para o Atlético, naquela época é difícil as transações, né? Eu fiz essa colocação porque, coincidentemente, a gente tem esse caso aqui do processo na justiça do Atlético com o Fred, né? Justamente devido a essa cláusula, exatamente pelo mesmo motivo. É só para informar o nosso internauta que isso já existia há muito tempo, né, Toninho? Só a multa que não deveria ser desse tamanho, né, Toninho? Em outras palavras, já existia, em outras maneiras, né? Mas o futebol naquela época, eu não gosto de fazer essas comparações que muitos atletas falam, fulano jogaria na época de hoje. Acho que cada época é cada época. Hoje o futebol evoluiu. O treinador que não tinha força de ganhar no jogo, hoje tem poder, e antes do jogo ele sabe com quem ele vai jogar. Eu já joguei com vários times desconhecidos. Aos 15 minutos de uma partida, eu falava com o Batata, deixa o volante, que ele treina muito para você marcar. Hoje não, você vai jogar. Evoluiu bastante, graças a Deus. O esporte, né, Toninho? O esporte no mundo inteiro, o futebol como esporte, se tornou uma outra prática esportiva, se a gente olhar com cuidado o que a tecnologia, o que a organização não trouxe para a prática do esporte. É o mesmo campo, são os mesmos 11 contra 11, a mesma bola, com algumas diferenças, né, do material daquela época, do material de hoje, mas eu acho que muitas coisas a gente pode fazer comparações inteligentes. Eu acho que isso aí a gente tem que pontuar, mas o que você colocou é fundamental mesmo. Hoje a gente fala, veja a preparação física, né? Veja o que um atleta de excelência hoje, a exigência que o atleta hoje precisa ter no exercício do futebol dentro de campo do que naquela época.
Eu acho que você, inclusive, né, Toninho, é alguém com muito abalizado para falar sobre isso, porque seu filho é um excelente preparador. Exato. Olha, eu tenho a seguinte forma. Eu acho que o futebol continua arcaico, do ponto de vista. Porque nas Olimpíadas o vôlei evolui sempre. Foi Verdade. uma regra que tem que usar. Nós ficamos com o quê? Com 3 substituições, não temos tempo técnico, o treinador perde o tempo e fala com o jogador, tem. Aquela visibilidade horrível que tem no campo. Eu vou te explicar uma coisa. Às vezes, na minha época, a gente viu o João Francisco, o treinador, que era muito participativo, assim, gesticulando, o Batata olhava para mim e falava assim, o que ele está querendo? Vai ter um infarto. Hoje, sabe, deveria ter um tipo de tempo técnico. E conversar com você, aí você volta. Outra coisa, substituições ilimitadas. Estou de volta, estou de volta. O nosso Ronan está de volta. Estamos de volta. Evolui, então, Toninho, peraí. algumas coisas. Ah, tá. Desculpa o raciocínio aqui, porque deu uma caída aqui na minha live aqui. Deu uma caída, na realidade, foi a minha internet, deu uma oscilada, né? Muito bom. A Jane Uscher, lá da Rádio Elo, tá aqui dando as boas-vindas e falando que na época do futebol do Toninho era tudo muito mais criativo. Conclua o seu raciocínio aí, depois você comente o comentário do Jane Uscher, Toninho. Desculpa interrompê-lo. Pode seguir. Está falando sobre a evolução do futebol. Né? Continua arcaico, deveria evoluir mais. Substituições limitadas, tá? Eu acho que isso evoluiu bastante, porque 3 mudanças só é difícil. Então, o futebol tem de evoluir mais, eu acho. O treinador hoje, ele tem muito senso. Cabe a ele uma vitória. Ele sabe quem ele vai jogar igual para dentro do meio. Tem analista de mercado, desempenho, observadores técnicos, na época, olheiro, eu já fui até observador técnico. Então, evoluiu, agora tem de evoluir nessas regras, que eu acho importantíssimo, fazer uma avaliação, colocar na categoria de base, como, sei lá, testar um campeonato, olha, submissões de técnico, ver o que vai acontecer. Futebol. Beleza pura. Toninho Almeida. Olha, vamos tocar. Agora você falou aí sobre essa questão da evolução do futebol, que hoje tem diversas funções dentro da comissão técnica, dentro do departamento de futebol, né? Só que a qualidade técnica dos jogadores, ultimamente, isso não só no futebol mineiro, não. Eu vou colocar no futebol brasileiro, no futebol mundial, apesar que o futebol europeu desenvolveu muito, tecnicamente, principalmente pela disciplina tática que eles têm. Por que a qualidade técnica dos jogadores não acompanhou essa evolução no que tange as diversas funções, né? Tudo que o jogador de futebol, que o atleta tem à sua disposição hoje. E naquela época não tinha praticamente nem a metade do que os jogadores têm, e o futebol era muito mais, como diz a Jane aqui, muito mais criativo e com um celeiro de craques que encantavam o seu público. Tem uma coisa que você na categoria de base prejudica bastante. Porque o treinador no infantil, juvenil, júnior seria sub-15, sub-17, sub-20, vamos supor. No sub-17, sub-15, o treinador tem que ser educador, que tem experiência de campo. Não sou contra, jamais, com a teoria, não. A teoria é fundamental. Mas um dia ela é massacrada pela experiência. Um dia ela vai... Quer dizer, parar uma jogada, mostrar para o garoto que ele errou aquele passe. O colete é vermelho, o outro colete é branco. Joga a cabeça erguida. Sabe, mostrar esquema de jogo, repetir jogada. Precisa. Já os juniores, já os jogadores mais que passaram desse período infantil, juvenil, sub-15, sub-17, já está mais amadurecido um pouco. Mas o mais importante é, veja bem, quando eu jogava, as categorias de base tinham categorias inferiores. Olha só, é um alicerce de um clube, é a base. Pessoa com bom senso, falando, categorias de base, ali que está a base. Mas eles não olham isso. Eu acho que um ex-atleta é diferente de 2 jogadores. Você pegar um ex-atleta que saiba falar,
e tem uma cultura razoável, que tem estudo, ele vai ser o grande treinador, ele vai ser educador. Eu acho que a experiência com a teoria devem andar juntos, sem dúvida nenhuma. Mas que sub-15, sub-17 tem que ser educadores e não treinadores. Educadores mesmo. Ex-atleta de um bom nível, para a jogada, mostra para o menino. É assim que faz, volta aqui, repete a jogada. Funciona. Isso aí, às vezes, eu não tenho visto. Muito bem. Rodrigo Duarte, o que você gostaria de... Complete, Toninho, por gentileza. Outra coisa que aqui tem uma frase, que não sei quem soltou essa frase, que não coloca o garoto que vai queimar o jogador. Olha, é verdade. Se o jogador for bom, eu fui escalado contra o América, ganhamos de 1-0, um risco danado, fui bem. Mas se o jogador tem qualidade, o time pode perder, mas vocês comentaristas, nós comentaristas, vamos falar, o time perdeu, mas o Joaquinzinho sabe jogar, viu? Joga demais. É isso. Ninguém sai queimado ao ser lançado, não. Se não jogou bem, não tem qualidade, porque quando tem qualidade, diferente da idade, 15, 16, ele joga. Reinaldo, Pelé, tantos aí, comparação muito acima, ninguém, esse negócio de vai queimar os jogadores, não existe. Com certeza. Ô, Toninho, e você disse agora um ponto fundamental, essa frase, né, que todo mundo usa, o jogador não está preparado, o jogador é muito cedo para o menino. Eu acho o seguinte, não pode o time descer ladeira abaixo e depois o elenco não deu certo, aí tem uma outra máxima também que sempre falam, né? Põe a base, deixa a base que resolve, quer dizer, jogar uma responsabilidade de um barco que já está pulando em cima das categorias de base. Isso aí não, isso aí para mim, particularmente, não me desculpar, mas é até uma sacanagem. Entendeu? Eu acho que, como você mesmo disse, Ronaldo Fenômeno, quando apareceu no Cruzeiro, foi com 16 anos de idade. Né? Ele marcou 3 gols no clássico na estreia do Toninho Cerezo com a camisa do Cruzeiro, com 16 para 17 anos de idade, e se tornou um jogador que se tornou e fez história. Vários outros, o próprio Ronaldinho Gaúcho também, que praticamente encerrou a sua carreira em alto nível com o Atlético Mineiro, ganhando a Libertadores de 2013, e por aí foi. Então, quer dizer, diversos jogadores, diversos craques aparecem mesmo com 16, 17 anos. E outra coisa, se você não colocar um menino para jogar, não vai ganhar experiência nunca. Então, a única coisa que eu acho que não deve acontecer é você jogar a responsabilidade para cima do garoto ou um grupo de garotos, né? É igual, por exemplo, o Cruzeiro ano passado, caindo para a segunda divisão, aí chegou vários técnicos, Adilson Batista colocou aquele monte de menino, e nós querendo que os meninos resolvessem um barco que já estava praticamente atolado lá no fundo. Né? Não tinha jeito. Mas tem que colocar a rapaziada para jogar mesmo. O seu posicionamento, Rodrigo Duarte. Ô, Ronan, eu acho que o Toninho foi muito feliz, né, com a experiência que ele tem. Eu vou só colocar alguns pontos que eu acho importantes aqui, para a gente poder agregar na nossa conversa. Você disse agora sobre a evolução técnica, né, nos jogadores. Eu acho que o futebol brasileiro, nós temos hoje uma escassez de jogadores de muita qualidade, e isso é um fato. Digamos que nós estamos em uma safra que não é a mesma safra de antigamente. E esse antigamente, eu não preciso ir nos tempos maravilhosos do nosso Toninho Almeida. Vamos lembrar, por exemplo, a seleção de 2002. Nós tínhamos no meio de campo Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo. Nós tínhamos laterais espetaculares, Cafu e Roberto Carlos. Nós tínhamos uma dupla de volante que era Gilberto Silva e Kleberson. Pois é, então a gente tem um ataque com o Ronaldo, fenômeno, né? E assim, é claro que aquela seleção tinha nomes muito importantes, como outras seleções. Mas o que eu vejo também é que o que aconteceu? O futebol europeu, vamos fazer uma comparação entre só futebol europeu e sul-americano, evidentemente que o mundo não se resume a isso, mas basicamente isso.
a evolução tática, né? A força tática, o conhecimento tático do futebol europeu sempre foi uma realidade. Eu tenho certeza que o Toninho vai concordar comigo. A partir do momento que eles puderam modificar um pouquinho mais a sua formação de base dos atletas, isso começou a acontecer na França, né, e a França é o que é hoje, começou a acontecer na Alemanha, que sempre foi uma força muito grande de chegar às finais dos campeonatos mundiais, às Copas do Mundo, mas quando eles aliaram esse conhecimento tático com uma melhora técnica e uma liberdade para o avanço individual, e aí vem a formação de base, da categoria de base desses atletas, o futebol europeu evoluiu demais. E no nosso caso, desde ali 2000, 2002, 2003, talvez um pouco antes, mas ali que explodiu uma visão de que o jogador brasileiro era revelado e vendido precocemente. Isso começou nos anos 2000. Até então, os clubes brasileiros ainda mantinham os seus atletas até uma determinada idade. Era possível. De repente, o jogador passou a ser vendido com 17, com 18, com 19. Mas por que ele era vendido? Porque o mercado europeu investe em jogadores muito jovens. Porque jogadores muito jovens, não só pelo talento, mas eles são uma mercadoria muito valiosa. Porque o jogador de futebol diferenciado, ele tem o seu valor triplicado, quintuplicado em 2, 3 anos. Então ele passa a ser uma peça extremamente valiosa para o clube que o adquiriu. E aí o que passou a acontecer, vou terminar meu raciocínio, uma coisa leva a outra, pessoal. O que começou a acontecer aqui no nosso futebol, aqui no nosso país? O Toninho sabe muito bem o que eu vou dizer, eu quero, inclusive, estou curioso para ouvir a opinião dele, como formador de jogadores que o Toninho foi nas 2 maiores equipes aqui de Belo Horizonte. Não sei se o Toninho também fez o mesmo trabalho no América, eu não me lembro disso, mas o que acontece? Os jogadores mais jovens, eles passaram a ser formados com uma visão extremamente fechada, abstrata, aonde o lateral, por exemplo, aí foi o lateral, o menino que chegava para ser lateral direito ou lateral esquerdo nas equipes grandes do país, ele treinava para que ele tivesse força na sua marcação, para que ele tivesse velocidade. Isso era preponderante para que o rapaz fosse formado rapidamente, porque era intuito e objetivo do clube vender jogadores o mais rápido possível e os clubes de fora, os que têm potencial, os europeus, comprarem os jogadores o mais rápido possível para valorizarem. Aí o que esses jogadores perderam? Eles perderam, isso estava na mão dos clubes, a possibilidade de evoluírem nos fundamentos esses que eram falhos em determinados atletas. Então, o que adianta um menino chegar para treinar numa lateral direita e ser veloz, aprender a marcar bem, se ele não sabe fazer um cruzamento para dentro da área? Se ele não sabe dominar uma bola? Se ele não sabe jogar num senso coletivo, com visão de jogo, fazer um lançamento de 20, 35, 40 metros? Então, o jogador brasileiro passou a ser menos lapidado. A formação desses atletas era basicamente para que eles fortalecessem nas suas determinadas posições dentro de campo. E não foi dar. Aí, essa que eu queria muito ouvir o Toninho sobre isso, porque eu sei que é onde ele bate há muito tempo e ele é muito inteligente e o torcedor de futebol precisa ouvir esse tipo de opinião. Com certeza, o Toninho até mesmo já emendando aqui, dentro do seu raciocínio, até a Jane fez uma pergunta até para o Rodrigo, mas o Toninho, inclusive, pode responder com toda a propriedade, né? A Jane perguntou o seguinte, se o excesso de técnica e aprimoramento físico voltado, né, na parte física, sempre pensando na força do jogador, aquele futebol força, será que não acaba por limitar a capacidade de criação do jogador, Toninho? Olha, o Rodrigo tem razão, tá certo. Eu concordo com o Rodrigo. Eu
para chegar à minha carreira de treinador, o Tele falou uma coisa interessante. Toninho, na base você aprende a orientar. Então, eu fiquei na base do Cruzeiro 2, 3 anos, depois trabalhei na base do Atlético, com o Marcelo. É o seguinte, eu vejo da forma. O treinador, como eu falei, que deve ser educador. Tá numa live, Lô. Pensa um time aí, você, Rodrigo, o meu amigo Renan. Memoriza um time campeão e olha os laterais. Uhum. Seleção. Nelinho, Vanderlei, Luiz Valença. Então, vamos muito longe, não. 2003, Leandro, e na lateral direita era Maurinho. Pois bem, veja bem. O Rui, o Cabeção, que era do América, ele era meio campista. Um dia eu falei com ele, pode perguntar para ele, eu falei, Rui, meio campista, eu não vou a bola. Bola que tem que correr. Você quer correr? Vai para a lateral aí, você tem que correr bem. Por que você não tem? Um grande lateral. Então, esse é o observador. O treinador ele tem que ser educador, ele tem que olhar esse time, o jogador, para aproveitar. Não se faz um time sem lateral. Eles né? Um 3-5-2, um esquema de jogo. Outro. Segundo, a categoria de um jogador. 5, 10, 15 minutos. Eu, quando eu estava no Bahia, era supervisor técnico, eu contratei o Samuel, um jogador, com 10 minutos de treino. Aí o Bahia disse, você já vai contratar um zagueiro daquela altura. Ele se funciona bem, dominou a bola no peito, saiu jogando, entregou, fez virada com a perna esquerda, cobriu o lado direito. Não precisa mais nada. Uhum. Então esse filho vai dar 3 chances para o jogador. Sem ser objetivo. A categoria de base hoje não morre porque o futebol estacionou da maneira de essas táticas de chegar junto. Ah, tem que chegar junto. Boa pegada, que não sei o quê. Avacalha, mas eu concordo com você. A Europa hoje está contratando 13, 14, 15, até 16 anos. Passou disso, já estão achando que está velho. É isso mesmo. Então, o futebol brasileiro tem esse pecado porque começa errado lá na base, né? Onde que é o alicerce. Ele pensa assim, né? É verdade, é verdade. Eu acho que vocês têm toda a razão. Tem um tempinho aqui que eu esqueci. Esqueci do detalhe. Uma coisa interessante. O Eduardo Amorim chegou para mim e falou assim, olha, eles vão mandar o Ricardinho embora porque ele é magrinho, dá despesa e não vai jogar. Eu falei, deixa o Ricardinho comigo, pode perguntar isso para o Ricardinho. Nós seguramos o Ricardinho. Esse Ricardinho Mosquitinho, olha só a mentalidade de uma pessoa. Campeão da Libertadores em 97, com aquele time do Cruzeiro, inclusive no último domingo, né? Parece que foi no último, não. Domingo retrasado, que passou, reprisou a Globo aquela final contra a equipe do Aliança, né? De Lima, do Peru. Olha a mentalidade. A mentalidade de mandar um jogador embora porque o magrinho não vai jogar. É verdade. Oi, fala comigo, Rodrigo. A gente, inclusive, né, Toninho? Nós estamos falando de coisa boa, que é a formação do atleta e tudo, e tem um lado do futebol que a gente não pode deixar de citar também, porque ele influencia. De uns tempos para cá, também, a influência de agentes fortes do futebol brasileiro, de empresários fortes do futebol brasileiro, em alguns clubes grandes do país, para não dizer todos, também prejudicou demais a oportunidade que jovens jogadores não conseguiram ter. Nós temos muitos empresários grandes e agentes de futebol que se multiplicaram nos últimos 30 anos, mas principalmente nos últimos 20 anos, que tem uma força muito grande nos clubes grandes, onde os jogadores, e o Toninho sabe disso, todo mundo sabe disso, a gente tem que olhar o futebol também, tirando aquela peneira, porque tem um lado ruim que influencia, onde apenas alguns jogadores realmente têm a sua oportunidade nas equipes. Muitas categorias de base de equipes importantes do futebol brasileiro foram geridas indiretamente por grandes empresários de futebol. Você teve, digamos assim, não dá nem para medir o número de bons jogadores
que infelizmente não tiveram chance de fazer os seus testes, não passaram nos testes em equipes grandes, primeiro porque não tinham gente da capacidade do Toninho para avaliar. Isso aí não é elogio, não. Não é porque é um amigo meu, não é porque é um ex-atleta que eu respeito demais, mas é porque é verdade. Então você, infelizmente, ainda acontece isso. Nós temos exemplos disso no Cruzeiro e principalmente no Atlético. Críticas muito fortes, críticas de influência monetária, de dinheiro, para que determinados jogadores, de determinados empresários, tivessem a sua chance aí protelada N vezes e para que fossem, indubitavelmente, nem que seja a força, titulares das suas equipes. Isso a gente tem que falar também. É verdade, Rodrigo. Você disse tudo aí. Eu vou passar a palavra para o Toninho, né? Porque, na realidade, o Toninho, o cara que, na realidade, pode ilustrar tudo isso que nós estamos comentando aqui nessa prosa de boleiro. Toninho, nós colocamos aqui, principalmente, essa questão das categorias de base, como são revelados os jogadores. No seu tempo, na época de jogador de futebol, até mesmo, né, como, digamos, como consultor técnico, observando os jovens atletas, as pessoas iam muito nas comunidades onde tinha os campeonatos de várzea, as competições de futebol amador, né? Olhar um atleta ou outro, não com aquela questão, poxa, aquele ali tem uma boa complexão física, é um jogador forte, não, pela qualidade, até mesmo complexão física que não vai ter, porque muitas das vezes esses jogadores são de famílias humildes, não têm uma alimentação adequada, mas isso não lhe tira o talento, a qualidade técnica. E hoje é praticamente impossível acontecer um negócio desse. Hoje tem escolinha de futebol para tudo quanto é lado, a peneirada ninguém sabe aonde acontece, os campeonatos de categoria de base dos clubes profissionais, principalmente, são feitos em circuito fechado, em horários que, inclusive, até o próprio torcedor não tem a oportunidade de ir lá ver e avaliar o garoto. E você imagina um time de futebol, né, amador, que muitas vezes tem talentos, mas esses talentos acabam sendo, digamos, julgados ao vento, né? Você acha que há alguma possibilidade, de repente, de dar uma olhada nesse outro lado, onde apareciam grandes jogadores e hoje estão praticamente perdidos aí no mercado, Tony? Você foi muito feliz nesse posicionamento. Veja bem, nós temos 3 grandes clubes aqui, Cruzeiro, Atlético e América. Nenhum deles tem um departamento de futebol amador. Nenhum deles tem. Tenho certeza que eu chequei. Não tem. Agora, existe algum observador técnico que está passando em Lagoa Santa para ver um time, um jogo domingo, em Ribeirão das Neves, em Betim, ninguém vai. Você sabe do Bruno Henrique surgiu? Eu era até coordenador de luz do Corujão, pela uma emissora aqui, eu comentei sobre ele, conselheiro do Cruzeiro na época, foi por isso. Então não tem. A primeira coisa que se faz no departamento da categoria de base é criar o departamento de futebol amador. 3, 4 observadores para, na grande BH, fazer as visitas. Vai visitar um turista dentro. Sempre vai ter algum jogador. Isso não existe. Então, você está coberto de razão. Não evoluiu. Isso continua a mesma. Eu acho muito importante um observador técnico de gabarito, um cara que tenha conhecimento, tenha moral, bom caráter, chegar, assumir o departamento de futebol amador do clube, como Cruzeiro, Atlético, América, e direcionar no domingo. Você vai tem o campeonato lá, vai até vai Grande BH, pega aqui, Grande BH e colocar, como tinha na época, cursos, do atleta na cidade. Então você está certíssimo. Toninho, um minutinho só. Olha só, dentro disso que você está falando, eu digo até mais. Os clubes poderiam criar um departamento, né, como você disse, né, de observação do futebol amador e até organizar algumas competições. Os próprios clubes fazerem isso. Quer coisa, quer, digamos, possibilidade melhor de você descobrir um novo talento, um jogador que, de repente, pode se despontar, até mesmo porque esses garotos, né, sabendo que os clubes de futebol estão organizando
através de um departamento, algumas competições das suas categorias, poxa, ia dar a vida, né? O talento ia aparecer um atrás do outro aí. Você foi muito bem na sua colocação. Eu acho justíssimo se isso acontecesse. Eu aproveito e digo o seguinte, não existia o Conselho de Futebol Amador, porque quando o presidente de um time de futebol amador vai reivindicar politicamente alguma coisa, é o presidente. Quando é o presidente do conselho, muda de história. Então, nós queremos até em contagem. Eu e o Paulo Branco criamos esse conselho na época. E eles não dão valor, ninguém, sabe, procura saber, procura orientar. A base está ali. Você veja bem, Bruno Henrique, eu vi jogando, magrelinho, não ficaria aqui no time. Depois o Cruzeiro contratou, se não me engano, em 2003. Depois emprestou para Goiás. Talvez esse conselheiro tenha falado. Não sei. Ô, Ronan. Fala, Rodrigo. Ô, Ronan, só para te agregar mais a sua opinião, como que a NBA descobre os seus jovens jogadores todo ano? Como que é feito isso? Normalmente são os universitários, né? É o que eu estou dizendo. Mas o basquete universitário não é amador? É amador. É o que eu estou dizendo. Então, como que funciona lá? Você tem os jovens jogadores universitários, os que se destacam na competição, e aí os clubes grandes, os grandes times de basquete, têm as suas cotas de contratação. Aí, agora, olha para você ver a importância disso, o que o Toninho está dizendo. Vamos fazer um parâmetro. É exatamente a mesma coisa. Agora, o que nós temos aqui para comparar são essas Copas São Paulo disputadas em mata-mata, em 20 dias, 25 dias, tá certo. Mas ali, Toninho, nós já temos os jogadores juniores das equipes. Não, já são jogadores que já estão dentro das equipes. Já passaram pelas peneiras, e muitas destas peneiras, eu volto a citar aqui, frisar aqui, não são completamente honestas. E o que mais me impressiona, e aí, Ronan, o pessoal, Toninho, o pessoal que está nos assistindo, eu participei da live do programa do PH Esportes do Afonso Alberto há 15 dias, e nessa live estava presente o que foi o presidente do Conselho Gestor do Cruzeiro, Saulo Frois, aqui de Belo Horizonte, onde nós discutimos a situação financeira do Cruzeiro hoje, né? Que é uma situação muito difícil, todo mundo sabe, mas não é privilégio do Cruzeiro. As grandes equipes do futebol brasileiro estão todas elas, praticamente todas elas, com a exceção de Palmeiras e Flamengo, na mesmíssima situação. Aí o que eu disse para ele, Toninho? Eu falei, Saulo, nós que somos aqui de Minas, mais próximos, que comentamos futebol aqui, há 5 anos o Cruzeiro monta times muito fortes, muito caros, não revela ninguém e não vende ninguém. Essa conta não ia fechar. Nunca. Certíssimo. Jamais. Como que um clube, tamanho do Cruzeiro, como nós podemos... Mas nós poderíamos estar falando aqui do Atlético, do Flamengo, do São Paulo, enfim. Mas, especificamente do Cruzeiro com essa situação, com uma estrutura de formação de atletas daquele nível e nos últimos 4, 5 anos não revelar e vender bem nenhum jogador. Isso é inadmissível, Toninho. Com toda certeza. Concordo com... Pegando a carona no meu amigo Rodrigo, doutor Rodrigo, vai lá. Basquete, que existia nos Estados Unidos, em Nova York, basquete de rua. Eu pesquisei isso, nós criamos campo de luz, futebol amador, futebol de base. Olha só como você falou, foi feliz. Basquete sensacional. De rua, aí surgiu os atletas de nome, tantos, não, citar aqui, a gente perde as contas. Então é isso aí. E o futebol, o campo de luz declinou, ninguém olha a várzea, futebol amador, né? É isso aí. Muito bem. Muito bem, moçada. Olha, primeiro deixa eu divulgar aqui o canal do YouTube do Toninho. Você está acompanhando, Rodrigo? Você já
inscreveu lá, já deu um like lá no canal do YouTube Toninho Almeida? Canal YouTube Sim, senhor. Almeida. Faça favor, viu? Tem que se inscrever lá no canal, lá. Deixa eu mandar um abraço aqui, tem muita gente comentando aqui, a gente está conversando aqui, o povo comentando. Hein? Aqui o nosso querido, o doutor Marco Antônio Siqueira, grande advogado, criminalista, está aqui acompanhando, elogiando a nossa live. Muito obrigado, doutor. Um abraço para você. Nosso Marcelo Araújo, falando que as categorias de base do Cruzeiro e do Atlético são uma piada, né? E alto investimento em retorno zero, né? E é isso que nós estamos falando aqui. Fabiano Francisco da Silva, legal demais esse bate-papo, legal. Esse é o primeiro de vários que vamos fazer com o Rodrigo Duarte, com o Toninho Almeida, e divulgando, viu, gente? Ó, quer saber mais sobre futebol? Canal no YouTube Toninho Almeida. Escreva lá, meu amigo, escreva lá. Perde tempo não, gente. Vocês que estão aqui acompanhando, tá? Divulgue para os amigos, compartilhe, enfim, né? Tem que fazer isso mesmo. Vamos dar uma força aí para o nosso Toninho Almeida. Meu amigo Gilmar Júlio. Alô, Gilmar, aquele abraço para você. Gilmar está lá ligado com a gente. E a dona Janiúcha, a nossa grande Janiúcha também está aqui. Muitas pessoas a gente vai registrando aqui ao longo dessa live, já agradecendo o carinho da conexão de todo mundo. A Jane fez uma outra pergunta aqui e a gente vai entrar... Primeiro, a questão é a seguinte, não tem como não falar nesse assunto. Nós falamos de categoria de base, né, até mesmo porque, digamos, é um assunto, né, que o Toninho domina com maestria, mas isso entra também num ponto na questão disciplina, cidadão. E, claro, o que está pipocando aí, principalmente há 2 dias atrás, foi a questão do Casares, né? Jogador talentoso, sabe bater na bola como ninguém, cobra um escanteio, se bobear, faz gol olímpico, né? Cobra faltas muito bem, sabe ter uma visão de jogo privilegiada, como poucos jogadores, principalmente nessa safra que nós temos hoje, mas fora de campo é bola fora direto, né? Reincidências e mais reincidências, confusão, de uma série de coisas. Eu tinha até conversado com o Rodrigo Duarte, até pelo WhatsApp que eu estava falando, ele tocou no assunto, na questão cultural e intelectual, muitas vezes, desses jogadores, né? Jogadores que muitas vezes são oriundos de famílias humildes, simples, e a pessoa não tem, digamos, uma referência, e o Equador, a gente sabe que é um país muito pobre, que tem dificuldades financeiras bem abaixo do que no Brasil. E o Rodrigo tem conhecimento com jornalistas lá, que normalmente o que o Casares faz aqui é uma prática comum lá, e até em outros lugares, com outros jogadores equatorianos. Mas isso não é, digamos assim, um demérito só do jogador equatoriano. Isso aqui no Brasil acontece direto, em outros lugares também, na América do Sul, na Argentina e tudo mais. Gente, essa questão do Casares transcendeu a questão indisciplina do jogador em si, a falta de compromisso dele com a carreira dele, porque ele colocou em risco, ele deixou de exercer a sua responsabilidade social. Você viu isso com muita tristeza, Toninho Almeida, essa situação do Casares, que infelizmente não digamos, a primeira vez que acontece, mas dessa vez ele passou de todos os limites, ou não? Olha, existe na nossa classe, eu como jogador, como atleta, tem o boleiro, tem um jogador e tem um atleta. O atleta é aquele que cumpre seus compromissos dentro de campo e fora de campo é um cidadão honrado. Quem tem conhecimento, quem tem disciplina, tem qualidade. Isso é a coisa mais certa. Quem não tem disciplina não pode ser competente. É difícil uma pessoa indisciplinada ser competente. Ele não dá retorno. Não tem como. Então, isso vem de berço. Eu acho que falta muito, sabe, investimento na educação. Quando nós criamos a escola do primeiro segundo foi a coisa que foi... Depois o São Paulo copiou também, foi a ideia do Faustão. É interessante isso, porque o jogador acha que a vida dele é só jogar. Não, quando acaba um jogo, ele é um cidadão comum.
Esse é o especialista, esse tipo de tem imagem. Você acha que eu não tomava minha cervejinha? Sim, mas não era publicamente. Ele marcava no lugar, eu estava no carro, não ia feliz, mas assim, não dá, porque o Jairzinho, quando chegou no Cruzeiro, já à noite ele queria saber do esquema. À noite aqui a gente dorme. De dia, depois do jogo, um churrasquinho no domingo, a gente. É a vida. Então, o Casares ele não teve, não sei quem é o empresário dele, só quer lucro, porque ele não tem disciplina, não tem conhecimento, então vai ser difícil essa qualidade do atleta. Ele, na realidade, é um boleiro, não é um jogador. O atleta não faz isso. Então é isso, não estou preocupando. Isso vem desde a categoria de base, formação, não adianta. Pois é disciplina, zero conhecimento, técnica, tática. Mas isso é desagradável, a falta de conhecimento dele. A falta de conhecimento mesmo, sabe? Boleirão, é inadmissível acontecer. Ainda mais ele que veste uma camisa do Atlético, um time grande, que tem uma imagem positiva, ele tem que pensar nisso. Eu não é um jogador. Aí, prestando serviço é uma entidade muito conceituada, que é o Atlético Mineiro. Então, é desagradável isso, falta de informação, falta de tudo. Isso vem lá desde a base, né? Agora não adianta. É verdade, é verdade. Mas Estou julgando, né? Meu perfil jogar, mas é simples isso. Você pega uma pessoa e vê. Ele é disciplinado? Ele tem disciplina, ele tem competência. Um está ligado a outro. é verdade. O Toninho Almeida tem toda razão nisso que ele falou, e apesar do talento, né, esse talento ele é prejudicado pelo seu próprio comportamento, né, Rodrigo? E, Rodrigo, veja bem, até você falou nessa questão, nós conversamos em off sobre isso, mas veja bem, hoje o jogador de futebol, nós estávamos até no começo do assunto aqui falando da estrutura de um clube de futebol, as assessorias que tem diversos departamentos, quer dizer, o jogador ele é muito mal assessorado também, né? Juntando a ele ter que ser um atleta profissional, mas não tem ninguém para dar uma cutucada nele e falar, meu filho, você está pisando a bola, não faz isso não. Pode falar, Rodrigo. Ô, Toninho e amigos que estão nos acompanhando, o assunto que eu e o Ronan falávamos anteriormente é porque eu assisti, Toninho, uma live, um programa de comentaristas sul-americanos, e um deles era equatoriano, e ele dizia o seguinte, que a questão do Casares não é surpresa para eles, infelizmente, porque os jogadores do Equador, que é um país com muitas dificuldades, a maioria absoluta dos atletas do Equador são de origem muito humilde. No nosso país também não é diferente, mas que pouquíssimos atletas diferenciados do Equador souberam gerir as suas carreiras nos últimos anos. E que talvez o único tenha sido o Antônio Valência, que chegou a foi da seleção e foi lateral do Manchester United e conseguiu ser um atleta dentro de campo diferenciado e fora de campo não causar problemas. Mas que, infelizmente, a questão do Casares não é surpresa para eles. Mas aí, Ronan, eu volto naquilo que o Toninho estava dizendo, para dar mais subsídio a essas nossas opiniões aqui. O que é mais importante para o jogador? É o seu formador na base, que é aquele que vai formá-lo não só como atleta de qualidade, tecnicamente dizendo, mas vai formá-lo como homem e como ser humano. Ou os seus agentes. Porque hoje a gente não fala não é de um não, pessoal. Quando nós falamos que o atleta vai renovar um contrato, ou o atleta vai ser negociado, você tem 3 pessoas envolvidas. Ele escuta quem? Qual é a formação desse agente? E aí eu vou mais longe, sem querer generalizar. E se o agente do atleta também tem essa conduta extracampo? E se isso acontece? É verdade, então é algo que a gente tem que analisar. O Casares, eu não sou daqueles que enxergam o Casares como um enganador da bola.
Para mim, no futebol de hoje, eu não sei se o Toninho vai concordar comigo, nós estamos passando uma safra de excelentes jogadores, uma safra ruim no mundo todo, no mundo inteiro. Vamos levar em conta a última Copa do Mundo. Os maiores jogadores da última Copa do Mundo, quem foram? O Mbappé, né? Que está jogando lá no Paris Saint-Germain. O Mbappé é um grande jogador, eu tenho certeza que o Toninho e o Ronan vão concordar. Eu não quero aqui menosprezá-lo, por favor. Mas ele é um jogador rápido, com muita força física, com um arranque, inclusive, semelhante ao arranque do Ronaldo Fenômeno, por exemplo, que o Pelé tinha na época dele, por favor, guardadas as devidas proporções. Mas um jogador que, na minha opinião, não é um excepcional. O Modric, o croata, melhor jogador da Copa do Mundo, é um excelente organizador. Pensa muito o jogo, habilidoso, chuta bem. Mas aí eu faço uma pergunta para os senhores. O Modric se compara tecnicamente a jogadores como Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Zidane? Não se compara. Então nós estamos passando uma safra de baixa qualidade técnica no mundo inteiro, né? E isso tem as suas razões. Eu não quero fugir muito do assunto que nós estamos falando, mas é o que eu te falo. Então, assim, esse formador não é porque nós estamos com a presença do nosso Toninho Almeida, que fez isso tão brilhantemente e ainda tem capacidade de fazê-lo. Mas nós não temos mais essa figura. Olha o que eu vou dizer, Toninho, me diga se eu estou errado. Essa figura do formador, do atleta, vai formá-lo como homem também, como ser humano, ele tem pouca força hoje. Infelizmente, ele tem pouca força, porque o dinheiro fala mais alto, a negociação fala mais alto, e aí a coisa está do jeito que está. Certo, e aí, Rodrigo? E aí, Toninho? Não, certíssimo, assina embaixo, é isso mesmo. Eu acho que, igual eu falei, o educador, não é o treinador da base, não. Educador é diferente, sabe? Acabar com o negócio de boleirão, de jogador, tem que ser atleta profissional. E o Rodrigo falou bem, será que em volta dele tem pessoas piores? Não sei. Esse é o ponto, Toninho, até mesmo porque, recentemente, claro, guardadas as suas devidas proporções, vamos dizer, um gênio, que recentemente encerrou a sua carreira e deixou uma história muito feliz aqui em Minas Gerais, que foi o nosso Ronaldinho Gaúcho. Por conta de uma presepada, vamos dizer assim, né, no popular, do seu irmão Assis, acabou preso no Paraguai. Então, enfim, se não é o comportamento do irmão dele, porque, sinceramente, claro, vou eximir o Ronaldinho Gaúcho de tudo de culpa daquele episódio? Não, eu acho que ele tem a sua responsabilidade também nesse aspecto. Só que o irmão dele que gerencia a carreira dele, mesmo depois dele ter terminado a sua carreira como jogador de profissional de futebol, ele continua sendo uma indústria, né, do marketing publicitária, enfim, tem contratos aí com grandes empresas, viaja o mundo inteiro, e quem canaliza isso tudo é o Assis. Então, se ele estava com um passaporte falso, eu recuso-me a acreditar que o Ronaldinho Gaúcho, ele, de viva voz, pediu para alguém arrumar um passaporte falso para ele. Alguém fez isso. Então, como a gente estava falando, será que não tem pessoas piores? Que olha a mentalidade. E olha que para você ir para o Paraguai, para a Argentina, você não precisa nem de passaporte. Né? Quer dizer, entrou com documento falso e chegou lá e foi preso, punido, independente de quem que seja. Né? O Paraguai, nesse aspecto aí, deu uma aula aqui no Brasil. Né? Ronan. Quer dizer, a lei tem que ser cumprida para todo mundo. Então, quer dizer, essa questão é verdade, vale para todos. Então, essa questão, principalmente de quem está ao lado desses jogadores, né? No caso do Casares, por exemplo, quem está promovendo com ele essas festas? Ele que está fazendo sozinho? É ele que está chamando todo mundo? Não, tem uma equipe por trás.
Então, essas pessoas, sinceramente, não estão pensando nem na carreira do Casares. Cada um pensa no seu umbigo e vai tirando proveito de um rapaz que não estou eximindo ele de culpa, pelo contrário, ele tem que ter, sim, uma responsabilidade social, mas tem gente muito pior do que ele ao seu lado. Pode falar, Toninho Rodrigo. Ô, Ronan, só uma coisa. Voltando ao que você falou. Será que ninguém disse ao Casares? Só para a gente fechar esse assunto. Você acha que o Aguirre não conversou com o Casares? Que o Rodrigo Santana não conversou com o Casares? Que o Alexandre Galo não conversou com o Casares? Que o Rui Costa não conversou com o Casares? Que o Levir Coupe não conversou com o Casares? Todos esses treinadores e diretores de futebol, para não dizer os seus próprios colegas, que com certeza conversaram com ele. Então, isso não adianta. Isso não adianta. É a formação do atleta e as suas escolhas. Né? Para finalizar o que você disse, só para agregar informação para a nossa conversa aqui, sobre o Ronaldinho Gaúcho, né, o Toninho, você que tem essa ligação, esse respeito tão grande com o Cruzeiro, com o clube que te abriu as portas, o Ronaldinho foi negociado com a Europa pela primeira vez com o Paris Saint-Germain, numa situação legal, o seu irmão foi à justiça, brigando com o Grêmio para que o Ronaldinho conseguisse a sua transferência, e isso prejudicou financeiramente o Grêmio de uma forma estrondorosa. O Ronaldinho voltou para o Brasil de novo, porque muita gente não sabe ou não se lembra disso. O Ronaldinho tinha acertado a sua volta do Milan para o Grêmio. O presidente do Grêmio já tinha anunciado o retorno do Ronaldo. E os torcedores que estavam com aquele coração partido, que tinham mágoa com o atleta, porque o atleta tinha ido embora daquela forma, perdoaram. Eram enquetes onde o torcedor mostrava o seu apoio novamente para que o seu ídolo formado no seu clube voltasse ao Grêmio. Em uma questão de 2h30, o Flamengo atravessou isso e o presidente do Grêmio aguardava o jogador e o Assis no aeroporto de Porto Alegre. E o Ronaldinho... Vejam isso, muita gente ou não sabe ou se esqueceu. O presidente do Grêmio e a torcida do Grêmio estavam aguardando os dois no aeroporto de Porto Alegre quando o Assis fez o contrato com o Flamengo. Então, que tipo de parâmetro, que tipo de apoio, qual é o reflexo, qual é a imagem de atleta, de homem, de ser humano, que um gênio da bola como o Ronaldinho Gaúcho ia ter pela frente dele? Com todo respeito, eu não quero aqui denegrir a imagem de ninguém, eu estou me baseando nos fatos. E com os fatos eu posso emitir a minha opinião. É profundamente lamentável. E aí, Toninho? Tem uma frase interessante. A saída da gente tem que ser pela porta da frente. Sempre fiz isso na minha vida. Sempre. Veja bem, você entra na força, bem vestido, uma mulher bonita, bem vestida também. Você entra, está lá, 5 horas da manhã você sai algemado. Qual imagem que fica? A sua Com certeza. Ou a sua saída preso? Claro que saída. Então o Ronaldinho sempre foi um craque dentro de campo, parece até que está batendo pelado. Tanta qualidade que tem, fala do comum, assim, ele acha que tudo é fácil para ele, é craque. Agora, em volta dele tem uns assessores que não têm conhecimento do que é certo e o que é errado, né? Porque a lei da vantagem, Gerson até hoje, se arrepende daquela frase, leva a vantagem de tudo, tem mágoa disso. O brasileiro é assim. É assim. Não importa a saída dele, ele quer sair pela porta do fundo, ele não quer sair com dignidade pela porta que ele entrou.
Então, fica essa marca aí, que é horrível. Concordo com você, doutor Rodrigo. Bem... Com toda certeza. Bom, gente, olha, o último assunto que a gente encerrar, até mesmo liberar vocês, e não poderia deixar também de falar e comentar com o nosso Toninho Almeida, até mesmo porque foi um grande craque desse clube, tão amado e gigante, campeoníssimo também, a exemplo do Atlético. Toninho, o Cruzeiro com essa nova gestão, agora com o novo presidente, Sérgio Santos Rodrigues, né, que tem um mandato até dezembro, depois vai ter outras eleições, de repente pode ser, dependendo dessa gestão aí, desses 6 últimos meses que faltam, ele pode até se reeleger. Uma luz no fim do túnel, você conseguiu ver essa luz no fim do túnel? Foi positiva a escolha dessa pessoa? E muitos torcedores do Cruzeiro conhecem, mas a grande maioria, de repente, nem o conhece, né? Porque é um rapaz novo, mas as ideias, de repente, podem influir melhor, até mesmo por essa visão, digamos, mais futurista que ele tem de administrar, né, e ter a gestão do clube em mãos e voltar ao Cruzeiro que era, né, há 2 anos atrás. Infelizmente, aconteceu essa tragédia toda. Como que você vê o futuro do Cruzeiro? Positivo? Está no caminho certo? O que você acha? Eu penso o seguinte, o Felício Grande, ele foi jovem também quando assumiu a presidência do Cruzeiro, e era competente. Eu sempre falo, o Felício e o Fulete descobriram o Cruzeiro. E eu digo que o Cruzeiro descobriu os Perrelas, que deixaram títulos e mais títulos conquistas. Sobre o Sérgio Rodrigues, eu defino da seguinte forma: é a juventude e a competência juntos. Isso, eu tenho certeza absoluta que funciona. Ele é uma pessoa inteligente, é competente e é jovem no futebol, 37 anos, né, para ser presidente do clube do Cruzeiro. Então, 2 fatores primordiais que eu acho para ele e vai dar certo, do meu ponto de vista, é a juventude aliada com a competência. Tenho certeza absoluta que vai dar certo. Tem que ter calma, porque a Série B, todo mundo fala, a Série B vai ter um pouquinho de alívio, eu acho, é que o Curitiba não se encontra, o Sport também não se encontra, o Bragantino não se encontra, já é menos time chato, mas vai ter Juventude, Caxias, time pequeno que dentro de casa é o Rio, então o Cruzeiro não é falar que tem mais time para B, tem mais time no Campeonato Brasileiro. E o presidente, com a juventude dele, com a idade dele, com a competência, vai saber direcionar muito bem. Então, acho que vai dar certo. Essa ligação sempre funciona em qualquer administração, juventude e competência. E o Cruzeiro tem também um jovem técnico que gosto muito do trabalho dele, que é o Anderson Moreira, fez um trabalho brilhante no América. Em outros clubes pelo Brasil, né? Ele é jovem, mas já tem uma experiência, não só na Série B, que passou por grandes clubes também da Série A. Eu acho que essa mescla aí entre o Anderson Moreira, essa nova geração que está no Cruzeiro com jogadores mais experientes, e ele conseguir ter esse grupo na mão e conseguir trabalhar, pode levar o Cruzeiro à volta à Série A. Como você disse, eu só falo aqui, gente, o Cruzeiro vai voltar bem no ano do centenário, porque o lugar dele é a Série A. Todos nós sabemos disso. Mas ninguém combinou com os outros clubes que o Cruzeiro vai subir, não. Tem 20 clubes, além do Cruzeiro, tem mais 19 querendo subir para a primeira divisão. Então o Cruzeiro vai ter que trabalhar sério para voltar em 2020 uma Série A do Campeonato Brasileiro. Pois não, Toninho? Sobre o Anderson, eu tenho um relato. Eu trabalhei no América, o Tele me indicou na época ser técnico da Escola Internacional de Futebol. O Tele era o coordenador e eu era o técnico. Aí, quando não tinha equipe estrangeira para a gente trabalhar, os japoneses, coreanos, eu prestava serviço ao América. Eu fui auxiliar do Ricardo Grupos, fui auxiliar do Ricardo Pinheiro. E eu conheci o Anderson, ele é preparador físico, uma pessoa de um caráter ímpar, uma competência que eu assino embaixo, mas ele era muito nervoso. Teve uma treta assim, uma coisa banal com o Irene, e falou: Toninho, não vou mexer com isso, vou abandonar. Eu falei: calma, Ederson, não, mas eu não quero. Você viu o caráter dele. Ele é uma pessoa que a disciplina está em primeiro, e ele é competente também. Jovem, para ser um técnico, eu acho ele muito competente. Vai dar certo.
Onde ele passa, ele tem sempre o rastro de competência, disciplina, e a qualidade do trabalho dele é muito boa. Tomara que dê certo? Não. Tomara não, vai dar certo, está dando certo, que ele sabe agregar um treinador muito sério, que tem bom conhecimento e é atuante. Isso aí, concordo com você. Inclusive, eu não deveria ter saído. Muito bem. Rodrigo Duarte. E aí, Rodrigo? O grande Ronan, grande amigo Toninho Almeida, sabe qual a comparação que eu vou fazer? Eu concordo com o Toninho sobre juventude, sobre competência, isso realmente é uma esperança. Mas eu acho que a situação do Cruzeiro, a gente pode fazer um comparativo com a situação do nosso país. A política é o grande empecilho. A política é o grande... é o que realmente atrapalha. Eu acho que no Cruzeiro hoje, nós precisamos de uma aproximação, essa é a minha opinião, uma aproximação muito grande com aqueles que entraram no Cruzeiro em janeiro, final de dezembro e janeiro, e literalmente salvaram o clube de uma situação muito pior. Da falência. Eu acho que o Sérgio tem, como o Toninho bem diz, tem a sua juventude, tem a sua competência, mas eu acho de suma importância uma aproximação, uma ótima relação do Sérgio com aqueles que formaram o Conselho Gestor, que foram os que tiveram a coragem para assumir o clube diante de uma terra devastada. E o que existe hoje no clube é uma política de grupos distantes em um momento onde o Cruzeiro mais precisa da união dos seus conselheiros. Onde o Cruzeiro mais precisa da união daqueles que representam a instituição. A instituição pertence aos torcedores? Não há ninguém tem dúvida disso. Mas quem são as pessoas mais importantes hoje? Quem vai gerir o clube? E hora que eu vejo fulano pertence a um grupo, ciclano pertence a outro grupo, fulano pertence a um grupo e paga uma dívida da FIFA se fulano for o presidente. Se fulano ganhar. Se fulano não ganhar, a dívida não é paga. Como não foi? Então, se existiu o pagamento da dívida com o... E aí, o que eu estou dizendo, eu sei que é uma polêmica, mas é uma realidade. Quem vai discutir isso? Se a dívida do Cruzeiro com o clube russo, por causa do William do Bigode, foi paga, por que não foi paga a do Denilson, que ocasionou a perda de 6 pontos? Isso, para o torcedor entender, isto é consequência da briga política dentro do clube. E o Cruzeiro só vai sair disso se existir união. União. Então, enquanto existir briga política... Aí você me pergunta, Rodrigo, mas briga política existe em todo o clube. É verdade. No Atlético não é diferente. Nós estamos nos aproximando aí da nova eleição do clube e todos já sabem que existem 2 grupos antagonistas disputando essa eleição. Né? Mas, como nós estamos falando do Cruzeiro, é claro e evidente que a eliminação completa das desavenças dentro do Conselho Deliberativo nós não vamos conseguir. Mas se o mínimo de união não for possível, politicamente dizendo, entre esses 2 grupos, isso vai acarretar em resultados dentro de campo. E eu tenho certeza que o Toninho e o Ronan vão concordar comigo. Eu concordo de jeito legal. Vai lá, Toninho. Quando você está remando, você tem um objetivo, um rumo. Não adianta você remar de um lado, a outra pessoa está remando do contrário. Então não vai lugar nenhum. Está bem definido, é isso mesmo. Mas a união é tudo. Sabe? Acabar com essa vaidade. Derrubar fulano. Isso não existe mais, não. Isso é arcaico demais. Tem a união, competência.
sabedoria, isso é muito importante. Conselheiro, nesse momento, como o doutor Rodrigo funcionou muito bem, é a união. Você vê, né, gente? Só para acrescentar, Ronan, no momento mais grave da história do clube, será que a gente pode admitir que conselheiros ganhem liminar na justiça? Conselheiros que foram expulsos por pertencerem a uma administração que quase levaram à insolvência completa do clube. Voltarem, votarem e o novo presidente do conselho entrar com declarações batendo de frente com a torcida, batendo de frente com o conselho gestor, no momento onde o clube precisa de uma união de todos os lados para sair dessa situação financeira e dessa situação de estar na Série B, que não é o lugar do Cruzeiro. A gente merece briga política nessa hora. É o fim da picada. Com toda certeza. Até mesmo é o seguinte, eu disse, Toninho, que o que aconteceu no Cruzeiro na gestão anterior, a do Wagner Pires de Sá, é o seguinte: o Atlético, quando caiu em 2005, o Atlético foi mal administrado. O Internacional, quando caiu para a segunda divisão, foi mal administrado. O Corinthians, quando caiu, foi mal administrado. O Palmeiras caiu 2 vezes, mal administrado. O Grêmio caiu, mal administrado. Os grandes clubes do Brasil que estiveram na Série B foram mal administrados quando isso aconteceu. Só que o Cruzeiro foi tomado de assalto, Toninho. A situação do Cruzeiro foi totalmente diferente com a queda dos demais para a segunda divisão. O Cruzeiro foi saqueado. Foi diferente. Foi uma quadrilha, uma organização criminosa que acabou e culminou com o Cruzeiro na segunda divisão. Essa que o Rodrigo até citou aí, de entrarem na justiça, expulsos do conselho, para terem direito a voto, que egocentrismo é esse? E foi lá para passar vergonha, que é o mais ridículo de tudo. Entendeu? E como o Rodrigo disse, eu concordo em gênero, número e grau, se não houver opinião, se o Sérgio Santos Rodrigues não pegar o seu grupo com os conselheiros sérios, gente séria, né? E todos tiver um objetivo só, que é montar um time competitivo para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, para viabilizar a volta do Cruzeiro no ano do seu centenário. E ficar de vez na Série A, que é lá que nós estamos acostumados a ver o Cruzeiro. Entendeu? Fica realmente muito difícil. Entendeu? O que aconteceu no Cruzeiro, infelizmente, foi, digamos, digna de página policial. Foi quadrilha. Organização. Ô, Toninho, vou pedir aqui a palavra só para antecipar um assunto, que nós vamos falar do Atlético, mas não estou mudando completamente o disco, eu não estou virando o disco, eu estou falando da mesma situação. Aí, Ronan, a briga política que só atrapalha, só prejudica. Eu vou dizer a vocês uma coisa, para nós terminarmos a nossa live também tocando nesse assunto. Como que a briga política prejudica os clubes? A situação do Atlético hoje, ela também é muito difícil. Ela é mais administrável que a situação do Cruzeiro. Mas a situação do Atlético hoje só possui uma solução, que é a venda do percentual restante do Diamond Mall para o pagamento dessa parte da dívida, que eu não sei se o Toninho tem essa informação que eu vou dar aqui, se você, Ronan, tem essa informação que eu vou dar aqui. A cada janeiro, o Atlético tem de juros de rolagem de dívida perto de 50 milhões de reais. A cada janeiro. Isso é amortizado com venda de jogadores, com pagamento de dívida, ok. Mas quando não é possível amortizar a rolagem, como foi esse ano, o aumento, essa dívida impacta no tamanho dela, esses juros impactam no tamanho da dívida de forma muito intensa. Então, a cada ano, o Atlético tem 50 milhões de juros.
O que precisa ser feito no clube para sanear? O Atlético tem metade, 45% da sua dívida fiscal, equacionada com o Profut. E muito bem equacionada, diga-se de passagem, até 2003 está pago. Então é necessário vender a porcentagem que resta do shopping para quitação dessa dívida estratosférica. Para acontecer isso, meus amigos, olha só, Ronan e Toninho, precisa-se de 2/3 de quórum no Conselho do Atlético, a aprovação da venda e a mudança do estatuto para realizar a venda. E nos últimos 15 anos, em todas as votações do clube, o clube só conseguiu esse quórum da presença dos conselheiros 2 vezes, por causa de briga dentro do clube. Então, se essa briga perdurar e eles não conseguirem aprovar isto, não existe solução também. O estádio, quando for inaugurado, será um aporte de receita muito importante, será. Mas se a venda não acontecer nos próximos 1 ano e meio, 2 anos, o clube também fica sem solução, por causa de briga política. É só para dar um pouquinho mais de subsídio à opinião dos amigos. Toninho. Não sabia disso, não. Isso é triste até. É isso? Isso é horrível. Porque, veja bem, se não tem união fora de campo, dentro de campo... É o que eu estou dizendo. Não adianta. Você está certíssimo. Eu sabia disso. Muito bem. Amigos, eu gostaria de agradecer demais a vocês dois. Ao Toninho Almeida, gente, ó, inscreva lá no canal do Toninho Almeida. Primeiro, deixa eu mandar uns abraços aqui, porque senão, enfim, a turma participa e não manda um alô, poxa. Aqui, ó, o Adélcio Carvalho, um grande abraço para Adélcio Carvalho. Para o Luiz Carlos Gomes, nosso presidente da MCE. O Renato Reis está aqui no circuito. A Adriana Carvalho, lá em Pedro Leopoldo, um grande abraço para ela. O Júlio Fernandes, a Érica Sargim, o nosso Marcelo Araújo, meu amigo Mark Boy, lá no bairro Padre Eustáquio, o Erley Teixeira, da Mega FM, um grande abraço aí para a turma da Mega FM, o Délio Lima, a Silvana Flávio, também o Valdeci Abelha, DJ Valdeci Abelha, o Ivan Daniel. O Ivan Daniel tem um bar aqui perto, que está sofrendo, que está com o bar lá fechado, vendendo só no delivery do seu almoço, lá no fim da vida, mas vai voltar, né, Ivan? O Ivan vende, gente, ó. Eu já cortei algumas vezes uma umbu baiana, uma costelinha de porco. Hein? Aquela batata cozida com aquela maçã de peito. Só o Ivan tem lá no bar. Não, pelo amor de Deus. E você vai falar isso 15 para meio-dia, perto do almoço, vai matar a gente aqui, Toninho? É verdade, mas quando acabar isso tudo, nós vamos no lado do Ivan. O Sidney Lima, da Rádio Neves, lá de Ribeirão das Neves. O doutor Marco Antônio Siqueira. O Leandro Faula, um grande abraço aí para o Leandro Faula. Fabiano Francisco da Silva. Que maravilha, gostaria de agradecer muito, viu? O Valdir Oliveira. Gilmar Júlio, enfim, uma galera participando dessa primeira live nossa aqui, foi sucesso, mas também Toninho Almeida, isso aí não tinha nem jeito, né, Rodrigo? É claro que... E sigam o Toninho no seu canal do YouTube, viu, gente? Todos vocês estão aí, ó. Canal do YouTube Toninho Almeida. Toninho tem que chegar a 1 milhão. 1 milhão. Isso. É verdade. Muito obrigado. Vamos divulgar isso sempre, que até mesmo porque o Toninho Almeida está mais que convocado aqui, pelo menos uma vez por semana, falar aqui comigo para a gente divulgar esse canal do YouTube aqui, juntamente com o nosso Rodrigo Duarte, e, obviamente, de acordo com a agenda de vocês. Gente, primeiramente, as suas considerações finais. Meu amigo Toninho Almeida, muito obrigado pela presença, por ter aceitado o convite. A gente sabe, mesmo você está aí se resguardando de quarentena e tudo, mas é uma pessoa com uma agenda muito atribulada e ter dedicado um tempo, né? Que tempo é esse? Você tá louco? Eu queria mais ou menos 1 hora, quase 1h30 de live. Quando o papo é bom, se deixar, a gente vai aqui até 6 horas da tarde, porque é muito assunto, e assunto de qualidade, principalmente com quem conhece o assunto. Muito obrigado, Toninho Almeida, pela presença da nossa prosa de boleiro. Esse é o nome da live, aqui com o senhor Ronan Oliveira.
Bom, eu que agradeço o convite, e muito tempo que eu não vi o Rodrigo, doutor Rodrigo é uma pessoa especial. Você, Ronaldo, você tem uma carreira, eu lembro do início da sua carreira, você é um batalhador, bem competente, não é à toa que eu estou aqui, porque você merece, uma pessoa do bem, grande comentarista, pode sempre contar comigo, tá? Minha agenda está aberta aos amigos, pode, foi um bom papo, eu tenho certeza que verão outras lives aí, tá bom? Fique com Deus, muita paz, muita saúde, que a gente acaba vencendo o coronavírus, se Deus quiser. Um abraço, viu? Rodrigão, tudo de bom para você, viu? Tudo de bom. Rodrigo Duarte, meu irmão, você da cozinha aqui de casa, muito obrigado mais uma vez de nos atender e participar desse bate-papo aqui com a gente. Foi muito enriquecedor, para ter certeza disso. Ô, Ronan, eu queria pedir desculpas aos amigos que estão nos assistindo, porque a gente sempre tenta ser o mais profissional possível, né, o mais cristalino possível nas opiniões da gente. Eu me senti extremamente à vontade, mas pode parecer puxação de saco, pode vender essa imagem, mas não é, né? Então, o que eu vou dizer agora é a mais pura verdade. O Ronan é um amigo que eu fiz nesse jornalismo esportivo, que eu milito com muita humildade, quero dizer a todos, né, que eu comecei a participar mais ou menos em 1998, como um paraquedista, e eu permaneço na Brigada dos Paraquedistas com muito orgulho. Eu apenas quero dizer que você é uma das pessoas mais batalhadoras deste ramo que eu conheço e uma das pessoas que mais ama a sua profissão e o que faz. Então, eu vou parafrasear o Toninho aí. É um convite seu, é um prazer, uma obrigação para a gente, né? Todas as vezes que você precisar, e se você achar que a minha opinião vai agregar em qualquer coisa, você pode contar comigo. Sobre o Toninho, isso aí é tão diferente, né? Porque eu tive a oportunidade de conviver poucas vezes com dirigentes e ex-atletas, atletas e ex-atletas. Mas aconteceu uma empatia muito grande, sabe? Quando eu tive a oportunidade de conhecer o Toninho e começar a conversar com ele. Primeiro, pela educação, que quem acompanhou pela primeira vez aqui na live, a pessoa do Toninho, a maneira como ele se expressa, a educação, ele é exatamente assim, viu, pessoal? Fora da tela, fora da live, fora dos programas esportivos, ele é exatamente assim. Mas um camarada que ganhou um prêmio mundialmente reconhecido, que é o Belfort Duarte. E muita gente não sabe, né? Então, eu sei que o Toninho já se despediu, mas eu vou ter que falar por ele. O Toninho foi um atleta que não recebeu nenhum cartão, né, Toninho? Foi um jogador... Na época, nunca fui expulso, porque o cartão, ele começou na Copa 70, ele até levou o cartão em 70. Mas eu já tinha, em 69 até 76, 10 anos de carreira, com 288 partidas, sem levar um cartão vermelho, sem ser expulso. E me deu o Belfort Duarte. É exatamente isso. Então, o Toninho levou para fora de campo o que ele foi dentro de campo. Então, quando a gente sabe que ele vai estar presente em qualquer programa, a gente sabe que a gente vai ter informações de futebol, que a gente vai ter histórias do futebol, que a gente vai ter essa educação e essa energia boa que ele passa para a gente. Então, para mim, foi um prazer, seria um prazer de qualquer jeito, mas colocar vocês dois numa live comigo, numa pandemia como essa de manhã, é presente demais. Para não me estender, Ronan, eu queria só pedir, aproveitar o seu espaço e ao pessoal que está nos assistindo. Eu recebi, Toninho, a minha irmã é médica aqui em Belo Horizonte e está na linha de frente do combate a essa Covid-19. E ela me mandou uma mensagem hoje de manhã, muito preocupada, me pedindo para que eu leve isso muito a sério. Já fez isso nos últimos dias, mas hoje foi mais enfática, porque o número de casos nos 2 hospitais onde ela trabalha aumentaram consideravelmente nas últimas 48 horas. Então, você que está nos assistindo, se você puder ficar em casa, o faça. E se você tiver que sair para o seu trabalho, para qualquer afazer que você não pode protelar, o faça protegido, com máscara e álcool gel, por favor,
porque isso não é brincadeira. É realmente, o que está certíssimo, o Rodrigo Duarte disse tudo aí. É só mesmo, só para não perder aqui a meada, aqui, até mesmo as considerações que você fez com o Toninho, se teve uma situação que aconteceu no ano passado, o Cruzeiro já naquela situação ruim, o Toninho Almeida foi levado pelo Adilson Batista na Toca da Raposa para dar uma palestra para os atletas lá e falou com toda maestria e propriedade. O que o Adilson falou do Toninho me encheu de orgulho. Eu falei, poxa, esse cara é meu amigo e tem essa representatividade toda. Então, só para registrar... orgulho mesmo. Só para registrar aqui essa passagem que eu vi com toda a atenção, né? Aquela filmagem, o Toninho falando para os jovens atletas, e isso que o futebol, inclusive, tem que fazer, gente. Levar quem fez história para passar alguma coisa de viva voz para as novas gerações. Isso tem que ser feito. Mas, agora, voltando ao assunto, Rodrigo, que você falou, as pessoas realmente tem que tomar muito cuidado. A gente vê, eu ando muito por aí em Belo Horizonte, eu tenho que andar, infelizmente, eu tenho que sair na parte da tarde, eu tenho que fazer minhas coisas, né? Mas sempre com o meu álcool em gel, máscara sempre, e, enfim, eu vejo algumas aberrações pela rua fora, que eu vejo e faço assim, gente, essas pessoas não têm noção do risco que elas estão correndo. Então, você que tem consciência, passa isso para as outras pessoas e, gente, vamos ter responsabilidade. Responsabilidade é social. É mais que responsabilidade de você. Primeiro você e seus familiares, mas o outro, para que essa doença seja controlada o mais rápido possível e nós possamos ter uma vida mais tranquila, poder trabalhar, sair, né, até encontrar com os amigos, nos divertir com as pessoas que a gente ama, né? Isso realmente é muito importante. Gente, muito obrigado mais uma vez. Vou liberá-los. E até a próxima. A gente se encontra por aqui, ok? Um abraço, Rodrigo. Um abraço. Um abraço, Toninho. Um abraço no coração, meus amigos. Tudo de bom. Nós que agradecemos, querido. Eu que agradeço. E a você que estava conosco aqui na live, o Arnaldo Pinto Júnior, a turma toda, muito obrigado e até mais um Prosa de Boleiro. Esse projeto que nós estamos iniciando hoje. Uma audiência aí, graças a Deus, satisfatória. E nós vamos seguir por aqui em mais uma prosa de boleiro, assim que nós tivermos possibilidade. Tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço a todos. Tchau, tchau.